pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Personalidades. É o nosso programa de podcast da ACBIG CDL. Aqui recebemos empresários e empreendedores de Biguaçu e região para contar um pouquinho da sua trajetória de vida pessoal e profissional. Olá a todos que nos acompanham. Agradeço demais pelo convite de hoje estar aqui participando de mais um podcast da CIBIC CDL e dizer que é muito interessante a gente estar aqui conhecendo a história dos nossos empreendedores do município e saber também o quanto essas histórias podem inspirar outros empreendedores. Às vezes, as dificuldades de um empresário que está sendo aqui entrevistado pode ser também uma daqueles que está assistindo, e isso de certa forma, contribui muito para o crescimento do comércio do município de uma forma geral. É isso aí. E eu sou Juliana Dias, a executiva da CIBIG CDL. Estou muito feliz em poder dividir essa tarde com a nossa diretora de núcleos, a Xênia Hoffmann. Isso, como eu tinha comentado antes, é um prazer estar novamente aqui no podcast da CIBIC CDL. Antes eu estava como entrevistada, hoje estou entrevistando. Eu estou achando essa posição mais difícil do que eu estava antes. Ser entrevistado, a gente fica um pouco nervoso, mas é mais tranquilo que entrevistar alguém, porque a gente tem aqui a responsabilidade também de conduzir essa entrevista para conseguir extrair o melhor do nosso convidado. É verdade. E a nossa convidada hoje ela é muito especial, né, Xênia? Ela é mãe, inteligente, corajosa, ela é contadora e ela é coordenadora do NACME, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CIBIG CDL. Seja muito bem-vinda, Charlene Nunes. Obrigada a todos pelo convite, né, em especial, vindo aqui pela CEBIG, também CDL, e hoje estou à frente também, né, da coordenação do Núcleo de Mulheres de Biguaçu, que está com uma trajetória linda para 2025, que a gente vai contar hoje um pouquinho, né, explicar um pouco também para essas mulheres empreendedoras e também, assim, né, o homem que também está assistindo, que vai ver esse podcast, ele também pode estar avisando, né, para sua esposa, para sua amiga, né, todas as pessoas que realmente podem estar junto aqui participando, né? Com certeza, os homens são os que impulsionam também as mulheres de coragem, as mulheres de firma que tem dentro de casa, né? Porque Verdade. muitas delas, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eles têm que impulsionar elas para Cada estarem vez mais. sempre se melhorando, se capacitando, né? Sim, geralmente o que a gente percebe nas empresas, embora às vezes os homens estejam à frente da empresa, sempre tem a esposa, né, a companheira ali, de certa forma, contribuindo. Então, eu vejo que a presença da mulher, ela está em determinados momentos. Às vezes ela não é a empreendedora, né, a pessoa que está à frente do negócio, mas ela sempre está acompanhando aquela empresa e sempre contribui de alguma forma. E isso eu acho que realmente é válido. E o núcleo da mulher também é para essa mulher, né? Não é só aquela mulher que tem a sua empresa, mas é aquela que está junto na empresa da família, né? Então eu vejo que esse também é um espaço para ela também conversar com outras empreendedoras e trocar um pouquinho de experiência, como é ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser multitarefas e ainda assim ser uma pessoa bem-sucedida. Que Verdade. legal! E se tratando de núcleo da mulher, hoje é o 27º programa, é isso, Isabelle? Exato. 27º episódio do programa Café com Personalidade. Nós estamos aqui com 3 mulheres participando do programa e falando do núcleo da mulher. Olha só que legal, Bom, né? né? Para mim é uma honra ainda maior, porque enquanto diretora de núcleo, eu recebi o convite, né, para ser diretora de núcleo, e a minha primeira missão era resgatar o núcleo da mulher, né? Eu tenho essa função de reativar os núcleos empresariais dentro da associação, mas o primeiro pedido que me foi feito é: Xênia, a gente tem que começar pelo núcleo da mulher. E por isso que a gente também te escolheu, porque você já era uma pessoa ativa aqui dentro, eu fui coordenadora do núcleo jovem, mas realmente a temática do grupo era bem diferente, né? Então eu vejo que realmente estar, né, à frente dessa diretoria e poder acompanhar o crescimento, o surgimento e o crescimento desse núcleo, para mim tem sido muito satisfatório. Ver o quanto todas elas se dedicam para fazer cada reunião, para fazer cada evento, e eu sempre digo para elas que eu nunca me surpreendo num evento que elas organizam, porque eu sempre sei que as minhas expectativas vão ser
muito assim Acima da média. acima, né? Vão ser ultrapassadas mais longe, assim. Sempre o evento é sempre muito organizado, sempre com tudo muito impecável e elas sempre prezam pela qualidade daquilo que estão fazendo. Então, realmente, eu fico muito, sou uma pessoa assim bem orgulhosa do trabalho que elas estão realizando e quanto diretora também é bem satisfatório tudo que elas têm feito até hoje. Isso que o núcleo tem só alguns meses desde que a gente reativou, Isso, né? ele está bem recente É. ainda, e eu digo assim que hoje, atualmente, a gente está com poucas nucleadas, são 12, mas são 12 que estão trabalhando ali, ó, assíduas, assim, que estão querendo se dedicar, que querem realmente que o núcleo e cada vez mais mulheres possam vir também para contribuir. A gente se reúne a cada 15 dias, numa conversa, numa capacitação e também em alguns eventos. Então, assim, ó, é uma noite bem gostosa quando a gente até comenta, né? A gente fica em média 1 hora e meia e quando passa, a gente fala, mas já acabou, a gente precisa se encontrar mais vezes, porque assim, ó, quase todas praticamente são mães empreendedoras e também todo mundo tem a mesma dor, né? Então, no dia a dia, ele acaba ficando mais fácil quando a gente se une e consegue compartilhar essa dor. Porque a gente vê que a gente não tá sozinha. A gente, como mulher, não tá sozinha nesse dia a dia, né? É verdade. Então, Charlene, assim, tu és uma mulher empresária, né? É contadora hoje, tem o teu escritório. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, porque assim, para te chegar num grupo de mulheres e tu te destacar para tu ser coordenadora, tu tem uma bagagem. E essa bagagem é onde a gente quer ouvir, a gente quer saber porque ela vai servir de insight para muita gente. Então, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, porque a gente sabe que vida de mulher já são vários altos e baixos, o momento empresário, daqui a pouco o momento mãe, daqui a pouco, né, aquelas mudanças de, tipo, às vezes de ramo, né, Xênia? A Isso. Xênia no Transição podcast de dela falou carreira, das né? transições dela. Então, conta um pouquinho pra gente disso. Então, eu tenho 43 anos, né? Venho de uma família onde a força feminina ela é muito forte. Uhum. Então, já veio lá da minha avó, veio da minha mãe. Então, é eu e minha irmã e minha mãe. Então, minha mãe também é uma empreendedora também, que não tendo realmente a educação, né? Ela teve só o ensino fundamental. Ela conseguiu realmente criar a gente, ter a dificuldade. Então, eu já cresci com uma mulher guerreira. Então, nessa minha vida, eu vim estudando, sempre pegando todas as oportunidades. Entrei no escritório de contabilidade nos meus 19 anos aproximadamente, e entrei como estágio e lá eu fiquei há 23 anos. Olha só. Então, assim, foi um período bem grande, um escritório que me acolheu e também me deu todas as oportunidades. E lá eu cheguei a um curso, ao meu nível, né, de coordenação e era liderado por uma mulher também que representa assim também uma força feminina e de lá eu peguei muita dica, fiz curso, me aperfeiçoei quando chegou a hora que eu vi que eu tinha que realmente, né, ter o meu negócio. Pegar tudo aquilo que eu já tinha, né, que eu aprendi, que eu coloquei o meu DNA ali, né, eu vi que eu também podia ter o meu negócio. Atualmente, né, eu sou mãe, sou casada e meu filho hoje tem 11 anos, mas eu queria ter assim uma vida que eu pudesse acompanhar ele. Porque na minha infância, eu e minha irmã, a gente não tinha mãe presente dentro de casa porque ela trabalhava fora. E eu queria poder que meu filho ele pudesse crescer tendo a mãe dentro de casa, de uma forma que eu pudesse ter o meu negócio também. Foi daí que surgiu a vontade de empreender, que eu podia estar acompanhando, ter o meu negócio, trabalhar e também poder acompanhar o crescimento do meu filho. Que eu vejo que muitas mães, né, o empreendedorismo ele vem justamente na transição, quando vem a maternidade, né? Quando chega a hora de voltar, né, a trabalhar e ela pensa, e agora? Será que eu volto a trabalhar? Será né, fico com a criança? Se eu... Então, assim, não existe aquele meio termo. Aquela que deixa a sua própria empresa e fica cuidando da família, ela é uma mulher feliz, é uma mulher bem-sucedida, e aquela também que consegue misturar os dois, né, o empreendedorismo com a maternidade, também ela está bem-sucedida. Não existe a fórmula certa, né? É verdade. Então, a minha escolha foi trabalhar porque realmente eu amo contabilidade e nesse tempo de estudo que eu vim, eu fui conhecendo um pouco da associação, de grupo de mulheres,
E eu comecei a ver que muita dor que a mulher tem no dia a dia era a minha dor. E quando eu conversava com uma amiga, ela tinha a mesma dor. Tô me cobrando porque o meu filho, eu não tô presente. Ai, porque eu não sei o que eu vou fazer agora, eu tô na transição de carreira. Aí eu pensei, meu Deus, a gente tem que se unir, né? E quando mulher se une, uma quer levantar a outra, ninguém deixa a peteca, É verdade. né, cair. Quando eu vi pelo Instagram, né, a oportunidade de ter um núcleo, né, começando, eu entrei em contato com a Xênia no Instagram, falando e falei, eu moro aqui próximo e falei, vai ser o lugar ideal. Estou na minha transição de carreira, vou entrar também num núcleo de mulheres, conhecer novas histórias e tudo agrega, né? Eu digo que a gente sempre sai com uma energia renovada, Com né? certeza. A cada encontro, a cada reunião que a gente tem, a cada evento, a satisfação, assim, a gente sai assim numa energia assim a mil. Então, eu resolvi vim conhecer, me associei também pelos benefícios também que a CEBIG também traz para a gente como empreendedora, né? E estou na frente hoje do grupo, junto com outras mulheres que estão trabalhando ali junto, firme. E a cada reunião que a gente tem, assim, é sempre um planejamento. Então a gente sempre traz um assunto e uma traz uma dor, geralmente, até que a gente consegue a vivência, né, do dia a dia de cada uma, a gente consegue organizar e colocar assim, não, tu não tá sozinha, a gente pega na mão, tu não tá sozinha. Então, a parte da associação, ela veio para mim no núcleo para isso, para mim, para que eu possa também ensinar um pouco do que eu sei, também de empreendedorismo, de contabilidade, de negócio, de empresas e também aprender com elas. Então, esse é um pouquinho do resumo aqui dessa transição que teve, né? Uhum. Que legal, né? Que história, hein? O que eu acho mais interessante na fala ali da Charlene é sobre essa questão que ela falou. Ela veio para o núcleo para tentar se conectar, buscar outras pessoas, pessoas diferentes, mas que na verdade estão basicamente na mesma situação que ela, né? Porque a grande maioria realmente ali é mãe, né? Tem uma família e vive nesse dilema, né? Entre a família e a carreira. E como você bem colocou, não existe uma escolha certa e nem uma obrigação de ou só escolher decidir pela carreira ou pela família. Existe aquela escolha que deixa o teu coração um pouco mais tranquilo, né? Eu passei pela mesma situação e entendo perfeitamente. Tomei decisões difíceis, mas que hoje me deixam mais aliviada, né? Porque a gente sabe que uma mãe que precisa deixar realmente o filho e para poder trabalhar não é fácil. Aquela mãe está lá fora, mas ela está, de certa forma, sofrendo. Ela quer também fazer parte da vida do filho. Aí a gente sabe que quando a gente se junta com pessoas que têm esse mesmo propósito, esses mesmos valores e ideais, de certa forma, esse fardo fica um pouco mais leve. Então, isso que eu achei interessante, essa importância de se conectar com pessoas que estão na mesma frequência, né? Todos estão buscando se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, mas sem abandonar aquilo ou aqueles que tanto amam. E eu vejo que isso é uma dor muito grande dentro do núcleo da mulher, mas todas estão sempre buscando um caminho de conseguir ter um destaque na profissão que escolheu seguir, né, no seu negócio, mas ao mesmo tempo conciliar com a sua família. E algo que eu já tenho notado nesse grupo específico, que às vezes até eventos que elas organizam têm o apoio da família. Já vi muitos familiares participando, mãe, tia, inclusive até o marido dando suporte para carregar coisa para lá e para cá. Que legal. Realmente isso é interessante. Essa é uma característica do núcleo da mulher. Porque não é só a mulher que está ali, a mulher está ali à frente daquele núcleo, mas é toda uma família que está envolvida, né? Esse é o diferencial de um núcleo de mulheres, né? Essa força que às vezes é uma força que também esconde uma fragilidade, É né? verdade. É uma força que ela não digamos, natural, ela é necessária.
mas em alguns momentos ela precisa se unir com outras mulheres porque ela está se sentindo frágil e ela precisa se unir para ter forças para continuar lutando. É a força, é a culpa que às vezes a gente acha que tem. Aí quando tu conversa com outras mulheres e tu vê que é as mesmas coisas, tu começa a te sentir, opa, então é normal, então dá pra ser, eu vou seguir aquilo ali, aquele gás, aquela energia que a gente precisa pra fazer o negócio continuar. Exatamente. É bem isso mesmo. Às vezes vem com uma dor até que ela tá se culpando, né? Mas ela consegue olhar de uma outra forma, até porque ela consegue compartilhar com a gente até aquela dor, ou aquela tristeza, até mesmo no negócio, ai, não tá dando certo, não deu certo, ai, eu não consigo aparecer na internet. E a gente começa, não, tu faz isso, uma outra dá uma dica aqui. Então fica mais leve, o dia a É, dia fica mais leve. com Então, certeza. assim, a força do núcleo é essa. A nossa ideia é essa, a gente estar unida e também que a gente consiga uma impulsionar a outra. Então a gente fala, tu tem que aparecer, tu tem que fazer isso, tu consegue. Ah, mas eu não consigo. A outra já indica, ah, aqui faz, dessa forma é mais fácil. Comigo foi assim. Porque é a melhor coisa a gente escutar, né? Aquilo que tu tá passando e uma pessoa que deu certo e ela contar a história e falando, olha, mas eu fazia assim, normal. Então a gente já tem uma grande evolução lá no grupo, assim, né? No nosso núcleo de coisas que veio como sendo uma dor, e a gente, numa reunião, a gente começou a pontuar e a gente falou, meu Deus, conseguimos sair assim com vários temas, várias decisões, e ela saiu bem leve, falando assim, vou começar a botar cada coisinha em ordem, né, em dia, que ali estava tomando a dor dela, o sono dela todo dia. Então, o núcleo ele tem essa função, né, de realmente impulsionar a mulher. Essa capacidade, né, de sempre uma contribuir com a outra. A gente sempre ouve muito que a mulher sempre fala mal de mulher, gosta de ficar depreciando, criticando a outra mulher. A gente entende que em alguns contextos pode ser que realmente isso existe, Que não a tem como a mulher gente se dizer arruma que pra não, mulher, não é? mas dentro do núcleo, né, desse núcleo específico que eu também tenho acompanhado muito, tem sido bem diferente, né? Realmente, quando uma traz uma dor, às vezes a pauta da reunião não tinha relação nenhuma com aquele tema que foi abordado, mas elas mudam toda a pauta. Se a dor daquela nucleada é porque ela precisa se posicionar na rede social, então pera, vamos todo mundo aqui ajudar ela. Como que a gente pode fazer? E aí todas começam a dar sugestões, ideias, e realmente esse dia eu estava presente e eu consegui acompanhar. Ela foi anotando tudo que precisava fazer, e isso foi colocado em prática, tanto que a rede social dela hoje, né, ela até foi eleita o case de sucesso, né, Certo. a Olha que case de legal. sucesso, né? Foi eleito case de sucesso do grupo. Então, realmente isso tem sido realmente bem enriquecedor, né? Para as nucleadas, assim, elas sempre tentam trocar ideias, trocar experiências e é quase que uma mentoria. Cada reunião, assim, elas buscam sempre auxiliar naquilo que está faltando no negócio da colega ali, né? Então, tem sido um grupo de muita troca. Eu vejo que é muita troca e bastante assim união. Como a Charlene falou nisso, é um grupo, de certa forma, ainda pequeno, mas muito unido e que sempre busca trazer coisas diferentes também, porque cada evento tem um toque especial, Verdade. né? No evento de fim de ano, que a gente teve uma aula de pintura, eu sempre me Achei achei uma sensacional. negação para, né, a parte artística zero, né? Estou aqui apresentando, é o máximo que eu consigo fazer de arte, mas realmente eu fiz um boneco de neve que a minha filha nem acreditou que foi eu que pintei. Eu falei, não, foi a mãe que fez. Não, mãe, não foi você. Foi, filha, fui eu, tá aqui, ó, tem prova, tem foto minha Bom pintando. vídeo, né? Vídeo, fui eu que pintei. E isso foi muito legal, porque mostrou o quanto que a gente, às vezes, duvida da A nossa gente, capacidade, aham, exato. né? O quanto, às vezes, a mulher, ela se subestima, né? Não sabe o quanto que ela é capaz, como que ela pode evoluir. E às vezes a gente fica só no nosso mundinho fechado ali e acha que é só aquilo. Mas eu queria, já que a gente está falando de evoluir, posso fazer pergunta Claro, também? claro. Porque a Ju já é profissional aqui, É. né? Ah, tá. Sou aprendiz ainda. Mas eu queria saber da Charlene, você passou mais de 20 anos dentro de uma empresa, né, como CLT. É, conta pra gente um pouquinho mais como foi essa experiência de estar 20 anos dentro de uma empresa, porque geralmente a pessoa fica muito tempo dentro da empresa, daí sai, mas
não com essa vontade de fazer algo seu, mas sai porque não gostou de algo da empresa, ficou irritado com alguma situação específica, e aí eu não quero mais CLT, eu quero ter a minha empresa fazer tudo diferente. Isso aqui eu não gostava do meu chefe. E geralmente a pessoa, né, vai abrir a sua empresa, não, eu vou fazer diferente, eu quero como é que é, ter a minha empresa para trabalhar menos e para ser livre. É mais ou menos, né? É. Mas, tu tens uma liberdade, por exemplo, de delimitar, de organizar a tua agenda, não é outra pessoa que determina a tua agenda. Mas eu queria entender como que foi essa experiência de CLT e depois como empreendedora, como trabalhar numa empresa e realmente gostar daquilo que você está fazendo e reconhecer a oportunidade que te foi dada. Então, vou contar um pouquinho assim, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos numa fábrica de sabonete, trabalhava na produção. E trabalhei durante 5 anos lá, era uma fábrica que tinha em São José, e trabalhei durante 5 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que a faculdade era a minha porta de entrada para sair de onde eu trabalhava, porque era um serviço pesado, era um serviço que praticamente a equipe toda era masculina, só tinha eu e a minha irmã, que era mulher, e era muito cansativo, enfim, era um trabalho de produção, indústria, e era pesado. Quando eu comecei na faculdade, no primeiro semestre, eu disse, vou procurar um estágio. Achei um estágio no escritório, que é o escritório que eu fiquei 23 anos. E quando eu cheguei na entrevista, eu falei pro dono, que na época era um homem, né, que era o dono, e eu peguei e falei para ele, olha, eu não conheço de internet, eu não sei mexer com computador, porque naquela época ainda era aquele Sim. computador, né, DOS, Uhum. e eu falei para ele que eu não sabia, nunca tinha passado um fax na minha vida. Aí ele bem assim, gostei de ti, gostei da tua sinceridade e eu vou te chamar. Aí eu pedi as contas no trabalho que eu estava e fui para o estágio. Quando eu cheguei no escritório, eu vi assim, eu tô realizada. É isso que eu quero, é isso que eu sempre sonhei, trabalhar no escritório. E lá eu fiquei durante 23 anos. Teve a troca, né, de proprietário e eu continuei. E a liderança lá dentro do escritório, nos meus últimos anos, eu era como se fosse, vamos dizer, a coordenadora geral ali da equipe. Então, eu tinha uma relação ótima com a empresa. Então, eu gostava de fazer aquilo ali, tudo, a parte contábil, gerenciar a equipe, eu adorava. Só que nos últimos anos começou aquela sementinha assim, sabe? Quero ter algo que é meu. Eu quero trabalhar eu tinha uma flexibilidade em horário, então não tinha problema, como tu falou, Itália, não tive problema para saída, não tive problema, não tinha nenhum ponto negativo, mas eu queria o meu negócio. Queria ter a minha empresa, eu queria ter uma vida um pouco mais tranquila, até que a gente, né, acha, né, mas que eu olhasse e falasse assim, eu tô com 43 anos e agora eu tenho meu negócio. Uma coisa que me pesava muito é que a minha mãe, com 40 anos, ela pediu as contas do CLT. E ela começou o negócio dela, ela é costureira, e com 40 anos ela saiu e montou o negócio dela. E eu me cobrava isso. Meu Deus, eu tô com 40 anos e eu ainda sou empregada. Só que aí eu pegava e analisava. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho flexibilidade de horário, eu tenho um salário bom, eu não tenho nada que, nenhum ponto negativo, mas eu sempre tive a vontade de empreender. Aí foi aonde eu fui amadurecendo a ideia, a gente já foi conversando, e foi quando eu conversei com eles e falei, não, agora eu quero empreender o meu negócio e quero ter o meu coração ali, botar o meu amor, como eu sempre falava, eu queria botar não que eu não botasse quando eu trabalhava CLT, mas eu queria que aquele ali fosse o meu. Então, o escritório é a minha cara, que Uhum. eu sou a dona, vamos dizer assim, né? Foi aí que veio a oportunidade de eu poder empreender no meu negócio. Então, assim, eu digo que eu amo o que eu faço. Trabalho com contabilidade, hoje eu dou consultoria, também dou treinamento para equipes, para contadores também que estão começando. Então, assim, ó, pela essa experiência que eu comecei lá atrás e tive passei por todos os setores quase, então eu tive uma experiência muito boa, aproveitei todas as oportunidades também, tudo que tinha de curso, é sábado, é domingo, é evento, eu sempre estou podendo participar, se eu posso, eu vou participar, porque eu acho assim, ó, tudo que a gente pode, o conhecimento é da gente, né? Uhum. Ninguém mais tira. Então, assim, é aquela coisa, né?
pode tirar tudo de ti, mas o conhecimento não vai tirar. Então, assim, eu sempre tento aproveitar todas as oportunidades que me dão. Então, trabalhar hoje, criar o meu negócio, que é a minha forma de trabalho, também me identifico também muito com as mulheres também. Tenho bastante cliente, a maior parte das minhas clientes são mulheres. Legal. Ou, e algumas decisões de contrato fechado foi porque a esposa ajuda o marido e ela quis que fosse eu a contadora por causa disso. Porque eu vou entender ela. Eu tenho um cliente que eu atendo às 8 da noite. Porque é a hora que ela chega em casa, consegue dar atenção para a filha e a gente marca as reuniões às 8 da noite. Para mim tá bom, para ela tá melhor ainda. Então, assim, eu consigo ter essa sensibilidade de poder olhar para a mulher e falar que entender que ela não consegue me atender das 8 às 6 da tarde, porque ela só vai às vezes parar às 8 da noite. Então, eu consigo deixar isso bem flexível, Se colocar no lugar do teu cliente, se né? colocar no lugar. Então, assim, ó, justamente eu tive cliente que falou que ele pegou e falou bem assim pra mim, que era um homem, ele bem assim, eu tava entre você e um outro contador, mas a minha esposa, ela falou, não, fecha com ela, porque ela vai me entender. E é Que verdade, legal. e a gente vai se entender, né? Então, hoje eu vivo um sonho, eu digo que vivo um sonho, às vezes até é difícil de a gente acreditar, né? Mas dentro dessa realidade toda, a gente vai sempre no dia a dia ali vendo e a nossa energia com mulher, ela é forte, né? Porque a mulher, o ventre, ela vem toda, né? Ela alimenta, ela tem toda essa acessibilidade, né? Então a gente consegue se conectar também e estar junto de mulher é sempre maravilhoso, né? A gente sempre tem assunto, né? Nunca falta. Tem dia que as reuniões se estendem É, bastante, assim. 1h30 é o horário, digamos, é, formal, né? é, O horário para tratar de assuntos da reunião. Mas depois a conversa sempre vai Né? E bem dizem que mais. as mulheres se conectam, se né? conecta. É bem engraçado. Quando tu começa com um grupo de trabalho, tudo começa a ser os mesmos ciclos, né? Uhum. E é tão engraçado isso que eu anotei aqui para falar sobre a transição de carreira. E a Xênia colega fez a pergunta. Eu digo, não pode. Conexão das apresentadoras aqui tá boa. Que conexão. Aí eu fiquei pensando, eu comecei a rir quando a Xênia perguntou, eu pensei, não, é bem isso mesmo, Bem como a isso mesmo. conexão começa a A conexão, acontecer. né? Não, E o que eu achei bem pertinente na tua fala ali é o exemplo da tua mãe, que desde o início tu tem colocado a tua mãe como um exemplo da tua Os vida, né? espelhos, né? Os espelhos, como a figura materna ela é importante, assim como a paterna também, mas o teu caso específico aqui, você tem citado muito a figura da tua mãe, que sempre teve que sair, né, para o trabalho, aí acabou se afastando um pouquinho, né, de ti, da tua irmã, e como que você quis fazer diferente, porque possivelmente tu via que a tua mãe sofria com isso, você já estava passando pela mesma coisa, não gostaria que o seu filho sentisse a mesma coisa que você sentiu na infância. Então, vejam como às vezes a nossa infância acaba repercutindo na nossa vida adulta, né? E como a gente precisa pensar realmente nisso. E, inclusive, até a tua decisão de sair da empresa, como eu falei, muitas pessoas saem porque não está gostando do trabalho, não gosta do chefe, enfim, mas não foi o seu caso, né? Você sentiu que eu já tinha tudo para contribuir aqui, eu contribuí o máximo que eu pude, não tem mais para onde crescer. Mas eu sinto a vontade de crescer e eu sei que eu posso crescer mais. E aí você trouxe de novo a memória da sua mãe. Poxa, minha mãe, com 40 anos, começou a empreender, eu já estou com 40 anos, preciso A também fazer esse cobrança de movimento. achar que tem que seguir o É o exemplo, exemplo né? da mãe, né? E você seguiu, mas não que aquilo foi uma cobrança, eu não entendi como uma cobrança, mas é realmente uma inspiração. Inspiração, é. Porque assim, eu já cheguei aqui no meu limite, mas eu posso mais ainda, né? Eu posso mais do que isso. Eu quero E foi o mostrar para minha que te mãe levou. que o exemplo dela é o que eu quero seguir. A minha mãe sempre diz que a maior realização de uma mãe é ver o filho bem. Uhum. Essa é a maior realização, não é casa bonita, enfim, Uhum. carro dos sonhos, nada disso, viagens. Não, a maior realização da vida de uma mãe é ver o filho dar certo, né? É ver o quanto o filho está evoluindo, porque mostra, querendo ou não, o resultado de todo o esforço da vida dela. Com Né? O certeza. filho é o resultado de várias noites em claro, né? Várias oportunidades que ela deixou de agarrar porque
precisou priorizar a família. Então, é tudo isso, e quanto isso que impactou na tua decisão, né? Mas eu quero saber se essa Charlene, que realizou há pouco tempo o sonho de ser contadora, tem mais sonhos. Tem. Nossa, tem. Pai, então conta Eu, pra gente. de ser contadora, eu tenho um sonho que é. Já tentei tirar do papel, mas ainda acho que não chegou o momento. É ter uma confecção de pijama. Pijama de família, assim, sabe? No empreendedorismo, né? Sempre tive vontade. É um pijama e um café aconchegante, assim. Eu adoro café. Então, café. Os duas. Oi? Cafezinho, vem tomar um cafezinho. Então, assim, sempre que tem teria nova, num estilo diferente, eu já quero conhecer e penso, se eu abrir um café, eu sempre fiz um bolo em casa, eu sempre fico naquela, fiz um bolo em casa. Se eu botasse esse bolo no meu café, como é que ia ser? Então, assim, eu tenho uma vontade bem grande, eu acho que pela essa parte da minha mãe ser costureira, e eu também na infância, brincar, né, de fazer roupinha, eu sempre tive a vontade de ter uma confecção de Muito legal. pijama família, assim, filho, mãe, a família toda. Então, eu acho que futuramente, quem sabe, daqui mais uns anos, eu tiro isso aí do papel E por que também. não café com pijama, né? Também. Esse aí eu deveria sempre. Sai Eu com as duas coisas. Eu adoro fazer doce, eu gosto, é meu hobby fazer. E na hora que tu falar, sei na hora com café com pijama, isso é muito legal. Eu ia dizer que eu seria cliente nas duas empresas ali, porque eu adoro um pijama, minha filha vai na mesma onda. O meu marido, quando a gente começou a namorar, ele não gostava de usar pijama, mas hoje é viciado também em comprar pijama. Isso aí nós na família. Adoro pijama. Família de pijama e adorei a ideia. E café diferente, assim, é sempre legal também. É, muito bom. E assim, né, a gente trazendo. É bem engraçado porque a Xenia falou do exemplo da mãe, eu ia falar também. Vamos lá, vamos voltar pro outro. E mesmo que a gente, quando tu te propõe a fazer qualquer coisa, ou quando tu como mulher, às vezes a gente se sente um pouco frustradas e sozinha, então o núcleo é bem importante, voltando um pouquinho para o núcleo também que é importante, porque a gente falou muito de exemplo positivo, mas às vezes a gente traz uns exemplos negativos e que sozinha às vezes a gente não consegue. E num grupo a gente consegue trabalhando isso, até mesmo só na conversa, às vezes a gente começa a perceber que a gente tem no lado negativo e começa a melhorar. Né? Sim. Porque às vezes a pessoa não vai numa terapia, não faz terapia, até mesmo tem uma certa resistência a esse tipo de terapia, e ela começa a perceber, porque eu acho que o núcleo de mulheres, eu acho que ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Porque tu começa a conversar, e quando tu começa a falar vendo tantas pessoas positivas, tu mesmo começa a fazer uma autorreflexão, pô, mas por que que eu sou tão negativa? Por que que eu atraio tanta coisa negativa? Então, se eu mudar, vai melhorar. Então, isso eu acho que é um ponto de observação até para as mulheres, assim, né? Quantas outras que às vezes estão lá, aí vê aquela vibe legal, não, mas eu não sou assim. Não, mas tu pode se tornar assim, né? Então, tem que vir no grupo e trazer isso, porque eu acho que alimenta a alma da gente quando a gente começa a ver as coisas por um lado positivo, né? E é bom porque, assim, ó, é um ambiente seguro. Então, tudo que a gente fala ali, que a gente executa, né? Então, a gente tá num ambiente de mulheres. Então, até no nosso planejamento do ano de 2025 agora, a gente trouxe assuntos que era a dor de cada uma, né? Ou não só dor, né? Mas assim, eu quero saber me posicionar. Eu tô precisando a minha imagem. Eu tô precisando saber precificar. Então a gente pegou assuntos justamente do dia a dia de cada uma, né? Pra gente trazer qualificações para elas também. Então, assim, a gente não fica só na capacitação, a gente tem nossos momentos também como mulheres para poder ver a nossa imagem, poder saber desenvolver também, porque isso tudo a gente vai refletir em casa, vai refletir na família e nos negócios, então Sim. tudo vai fluir. Então a gente tem que mesclar tudo isso, né? Porque tudo ele anda junto, né? Se a tua família, se não estás bem na família, se não estás bem no negócio, nada vai dar certo. Exato. Então a gente tenta fazer ações que possam também a mulher ela também lembrar a posição dela, porque às vezes é aquela empreendedora, aquela mãe que ela tá tão cuidando do filho, cuidando da empresa ou cuidando do marido, dos negócios, que ela esqueceu o momento, vamos dizer, como foi de final de ano, né? Que a gente fez o da pintura, como foi o do yoga também, que a gente fez num domingo, mais de 40 mulheres no Delta Ville também, que foi um outro evento, assim, que a gente pegava, assim, umas 20. Domingo, 8 horas da manhã, no Delta Ville, pra fazer yoga, a gente pensou assim, tá, gente, 20, quem sabe, eu acho que a gente, acho que 20,
quando chegou na sexta-feira, né, Xênia? Sim, A todo mundo gente, querendo se inscrever, todo não mundo tinha mais querendo se vaga. inscrever e deu mais de 40 mulheres em Alphaville. Quando a gente olhava aquele gramado de Alphaville, assim, com tanta mulher, e a gente ficou a manhã toda. Era para ir até as 11 horas, mais ou menos, 10 horas. Era mais de meio-dia. A gente estava lá, todo mundo conversando e tava todo mundo assim com a energia feliz e contente. Então, assim, são ações que também resgatam um pouco da mulher. Com certeza. Porque ela tá ali no dia a dia, de segunda a sexta, pega filho, faz comida e leva não sei mais o que, e lava roupa. E quando a gente traz um evento que consegue resgatar a mulher, a gente também está resgatando a empreendedora junto. Com Porque certeza. ela também ela vai para o seu negócio com outro olhar. Então a gente está no ano de 2025 para trazer também assim bastante qualificação para o ano, capacitação também para elas, eventos onde elas também podem olhar para elas também como mulher, né? Associando o negócio e com o interior dela mesmo também. E lembrando também que não é só empresárias, empreendedoras que tenham o seu negócio. As empresas também podem mandar mulheres representantes das empresas delas para estar participando do núcleo, né? Sim, Sim, isso pode. É bem pode. importante, porque às vezes a pessoa pensa, mas o núcleo é só para as mulheres mesmo que são as donas. Não, Não. pode ser empresas que mandem as mulheres representantes para estarem fazendo parte do núcleo também e Às vezes, aprendendo e trazendo às vezes até próprias capacitações para abrir. O núcleo também faz esse tipo de capacitação, que às vezes uma empresa vem e sente a necessidade de fazer uma palestra de alguma outra coisa. Vocês vão lá, vão trazer a temática e convidam outras pessoas para participarem, né? sim, exatamente. Até porque às vezes pode ter, às vezes, uma coordenadora de alguma equipe dentro de uma empresa, porque ela vem, ela vai trazer um outro olhar também para a empresa, né? E nem todos os eventos, é bom lembrar que nem todos os eventos que são organizados pelo Núcleo da Mulher são exclusivos para as mulheres. Isso Né? Ano passado teve um evento sobre investimento Investimento ótimo. que nós tivemos um público masculino, né? Até o meu marido se interessou muito pelo assunto, ele esteve presente, ele gostou, chegou a fazer contato com o palestrante, porque realmente era uma temática que não era exclusiva para as mulheres, é pertinente para todos. Então, assim, alguns eventos, claro, em virtude do tema, do assunto que vai ser abordado, é mais voltado para mulheres. Mas nem todos, né? Então, eu vejo que o que a Charlene trouxe é bem importante, porque, como eu falei anteriormente, a mulher, às vezes, no mercado de trabalho, ela precisa demonstrar força. Só que tem um dado momento que essa força que ela tenta fazer, né? Tanta força que ela acaba esquecendo o feminino. é. E eu vejo que o núcleo tem sido muito nesse sentido, tentar equilibrar a força que é exigida para o trabalho, né, para o mercado, trabalho para a carreira, e o feminino, resgatar o feminino, a questão da leveza da mulher, da fragilidade, como você bem colocou ali, é um local seguro. Ela pode compartilhar as dores dela. Porque ali ninguém vai estar julgando ela ou dizendo que ela está fazendo errado, não. Vão sempre buscar soluções, maneiras de ajudá-la a enfrentar aquele problema, né? De ultrapassar aquele obstáculo. Então, realmente o núcleo da mulher, ele tem essa intenção. Ele ajudar a mulher a ver a força que ela tem, a reconhecer a força que ela tem, mas também fazer com que ela entenda que nem sempre ela precisa ser forte, que ela precisa dosar essa força, que tem determinados momentos que ela tem que se deixar ser cuidada, ela precisa não só cuidar, mas ela tem que ser cuidada. E isso o grupo tem conseguido fazer, sim, com maestria. Todos os eventos que eu participei, eu sempre senti esse cuidado. Esse cuidado, o de yoga foi bem nesse sentido. A gente teve esse ano já também, em comemoração ao Dia das Mulheres, teve uma palestra com uma ginecologista e obstetra, que é também aqui de Biguaçu, né, a doutora Carol Boom, e ela trouxe justamente essa temática, né? Como que a mulher ela é várias e apenas um mês, por causa da questão hormonal. Então a gente tem que ver que a gente tem que entender que nós somos diferentes, de fato, nós somos diferentes. E a gente nunca é a mesma no mês. Aí imagina. É. Não, aí coitado também até dos homens para entender esse turbilhão, né? Se a gente já passa um trabalho. Mas é que para a mulher entender realmente que a força dela vem justamente desse diferencial, da capacidade que ela tem de lidar, né, com as mais diversas situações e sempre extrair força, mas também lembrar da parte do feminino dela.
Isso que eu percebo. E a Charlene também tem tido um papel importante, né, enquanto a coordenadora, ela está há pouco tempo à frente da coordenação, mas já percebi um movimento e uma característica dela, que a Charlene, ela é muito realmente de acolher as pessoas, assim, e ela sempre tenta encorajar também, né? A compensação que tinha uma nucleada me procurou, perguntando assim, China, eu tô com um problema na minha empresa, eu preciso resolver, é questão de imposto, não sei. Eu falei, não tem contadora no grupo? Ela assim, tem uma contadora. Eu falei, então vai atrás dela. E ela deu disse, Xênia, obrigada, ela já me ajudou, nossa, ela me esclareceu tudo. E essa questão que ela já trouxe ali também, de ser uma característica dela, de tentar fazer com que seja mais flexível o horário para atender o cliente, querendo ou não, é uma forma de acolher, porque ela sabe Beleza. a situação que aquela mulher está passando, então ela vai adaptar a rotina dela para tentar auxiliar também essa mulher. Então, essa tem sido uma característica da Charlene enquanto coordenadora do núcleo. Eu vi que ela já tem feito isso, ela tem colocado todo mundo ali, reunido todo mundo, inclusive no dia que a gente precisava escolher uma coordenadora, meio que foi assim, eu não senti que ela se colocou, ela meio que foi colocada ali, né? Eu acho que foi meio que o grupo já não foi assim, a Charlene, não, teve, o grupo meio que foi num consenso, assim. Não, eu acho que a Charlene tem esse perfil para estar, né, liderando o nosso grupo e ela vai conseguir coordenar e realmente isso tem feito, né? E o que é o melhor. A gente percebe uma boa liderança quando a líder está ausente, mas a equipe funciona perfeitamente. Legal. Teve um último evento que ela não pôde comparecer porque estava doente, mas a equipe, o restante do grupo de coordenação, conseguiu levar o evento perfeitamente. Isso é Não teve importante, nenhum problema. Sinal que a tua liderança está sendo reconhecida e que elas entendem o seu momento, a sua situação e te ajudam de alguma forma. Assim como você tem ajudado, elas também te ajudaram, né, nessa questão. Só tô lamentando muito porque terça-feira é o único dia da semana Ai, que eu não vou. É, Eu não tô perdendo. Está perdendo. por aí, eu não consigo. É o único dia. Sabe aquele momento, bem aquela coisa, aquele momento mãe. E é o único dia que a gente tem um combinado, que é o dia, é a noite da mamãe e do filhinho, então não dá. não. Aí meu marido é a noite de ir pro jogo e fica eu e ele em casa, é a noite do cinema. Pra muitos vai dizer, mas, cara, mas é o teu momento, teu teu filho. Então, são coisas que realmente não dá pra te abrir mão, né? Então, aí eu digo, pô, é a única noite que eu não consigo, as outras tá, e vem o núcleo da mulher ainda. Sim, o núcleo é bem isso mesmo. A Xênia falando, né, quando eu não posso, né, não pude estar no evento, mas a coordenação e as nucleadas em si, ninguém está disputando nada. Todo mundo, a gente só fala, a gente quer que dê muito que dê certo. Que bom. Tá dando certo, né? A gente quer trazer mais mulheres, a gente quer realmente capacitar, como a gente fala, quando a gente vai montar o calendário, a gente quer trazer muita coisa e a gente fala, não, mas a gente só botou trabalho, foi o segundo semestre, né, de 2024, a gente fez muita capacitação, então todo mundo saiu com a cabeça assim, cheia de ideias, né? Então, esse ano a gente já está trazendo uma outra temática para trazer outras mulheres, para conhecer e também verificar, olhar e ver assim que é um ambiente gostoso, uma conversa boa, uma capacitação também para ajudar a gente a desenvolver também, porque o melhor ambiente é esse, onde não tem disputa, que não tem, uma ajuda a outra. Então, assim, na falta de uma, a gente consegue suprir, né, o que realmente precisa fazer, porque ninguém quer ser melhor do que a outra, todo mundo quer estar junto. Então é isso que a gente está trabalhando. Que legal. Eu acho que é isso que tá dando certo. É bem isso. É aquela coisa de ir fazendo um pouquinho, sem olhar, tipo, não tem vaidade, não tem ego, é ver a necessidade e trabalhando de pouquinho em pouquinho, e que é onde vai começar a surgir as necessidades, o envolvimento. É bem o que o núcleo está fazendo, é bem o trabalho, como os núcleos são braços da associação. E é o trabalho que a associação faz. É esse trabalho, tipo, a gente tem em Biguaçu 9.000 empresas, fora os MEIs. Hoje a gente tem 389 associados, então não é toda visita que tu vai, que tu fideliza, que tu associa. É aquele trabalho de formiguinha. E quando as pessoas começam a enxergar valor, elas vão começar a vir, elas vão começar a querer participar.
sabe? Então, eu acredito que tanto o núcleo como a associação CDL, né, Xenia, elas vêm numa crescente junto também, tanto o núcleo com vocês mulheres, e eu acredito que vai começar a vir algumas mulheres para participarem, como a associação. A gente fechou um ano, até fiz a apresentação para a diretoria, nós fechamos o ano passado todo, nós não tínhamos consultor externo, nós passamos o ano mais na parte de planejamento mesmo, ficamos 6, 7 meses com a diretoria só planejando, e no final do ano que a gente conseguiu fazer uma coisa ou outra ali, mas a gente ficou muito interno, realmente, como dizer, preparando o campo para a gente começar a trabalhar. A gente fechou o ano com negativo. De todos que entraram, ainda ficamos negativo 1. Nesse primeiro trimestre, nós fechamos com 18 empresas associadas positivas. Então, assim, que legal, porque já é o fruto do que a gente, né, plantou lá atrás. E eu acho que o núcleo vem da mesma forma. E quando a gente imagina que a gente vai criar um núcleo, ou que a gente vai fazer um trabalho na associação e que a gente vai colocar 100, 200 empresas, é frustração. Porque não é assim. É um trabalho de pouquinho em pouquinho, de formiguinha, que a coisa vai acontecendo, sabe? Às vezes parece que a gente desmotiva um pouco. Parece que a gente faz tanto e não acontece, mas acontece. É só porque realmente, às vezes, o tempo não é o tempo que a gente quer, mas que a coisa acontece. E às vezes é melhor ter 12 que realmente estão ali se entregando e fazendo o negócio acontecer, do que ter 30 e virar café de luluzinho, o negócio não acontecer. Não é o nosso Né? interesse, realmente. A gente quer realmente que todo mundo consiga, né? Aham. Eu falo que assim, tem a gente tem capacitação, a gente tem a nossa conversa, né? Como a gente faz no café, mas é o nosso desenvolvimento, porque ele acaba sendo o desenvolvimento também da mulher, né? Que ela pega, no caso assim, na terça-feira, aquela 1h30 que ela vem pro núcleo, pra reunião, muito também que ela desliga Dela. um pouquinho, Uhum. ou do seu negócio, não que ela vai desligar da família, não, ela não Sim. mas ela vem ali, ela olha um pouquinho para ela, porque ela consegue olhar ali um pouquinho para ela. Então sempre tem uma pauta nova, além do que a gente já tem a pauta de trabalho, né? A gente sempre tem a pauta de trabalho, e a gente sempre tem uma pauta, vamos dizer, interna que aparece, que surge. Alguém falando sobre um assunto, alguém falando sobre uma dor, alguém falando que precisa fazer algum cadastro, ou alguém com a dúvida em alguma coisa. Então, sempre alguém consegue alimentar, ajudar de forma que aquela mulher ela venha e saia um pouco mais leve. A gente sempre fala, a gente sai assim, animada, com a energia assim. É o momento de recarregar, né? É de mulher para mulher, né? Isso só tem no núcleo de mulheres. Vai ter outra. Mas eu posso perguntar? Claro. Então, eu queria saber um pouquinho dos planos do núcleo da mulher. Vocês têm algum evento já ali com uma data definida? Mais ou menos como que vocês organizaram o planejamento? Porque eu sei que o planejamento do ano já está pronto. Contar, então, um pouquinho, quem quiser participar do núcleo, né? Quais são os planos do núcleo para esse ano? Quais são os eventos que nós temos ali? Para a gente também já iniciar algumas divulgações, quem tiver interesse, como pode fazer para participar do núcleo, se quiseres contar um pouquinho primeiro do plano e depois como participar. Então, assim, para o ano de 2025, a gente já tem algumas ações, a gente já fez um planejamento, onde a gente vai trazer também em maio, vai vir um café aí para nossas empreendedoras, até O café aí de novo. vai ter um café assim para empreendedoras, então a gente já vai começar a divulgar ele para realmente trazer a mulher para a associação, para o núcleo, e ela verificar que ali ela também tem o potencial, né, de crescer e também melhorar o seu negócio de alguma forma e também contribuir, né? Porque ela também vem com uma cheia de informação, então ela também consegue contribuir. A gente já tem um calendário já pré-determinado com ações que vai ter agora na próxima semana, vai ter um workshop sobre gestão financeira, a gente vai trazer sobre imagem, posicionamento, sobre internet, isso tudo durante o ano. Então, para quem quiser acompanhar também, já vou convidar para seguir o NACME Biguaçu, que é a nossa rede do Instagram, e a gente vai começar agora a compartilhar os calendários. Então, lá ele vai ter todas as informações, né, que precisa dos próximos eventos. Alguns deles vão estar aberta para quem possa vir, né, que não é nucleada, e alguns são de realmente para nucleada. São exclusivos. São exclusivos. Mas para quem quiser conhecer, ele pode participar de até 3 encontros para poder sentir a energia de como que é o núcleo. E depois, aí, a partir do 4º encontro, ele já tem que estar associado e nucleado. Então, assim, eu convido assim, todas as mulheres assim, que possam realmente vir
porque é de grande valor realmente essas nossas reuniões, né, que tem, porque assim, eu tenho certeza que quando vem, vai querer ficar. Então, assim, para o ano de 2025 vai ter bastante coisa. Então, Bem interessante. Já anotei aqui o café em maio, o nosso café em maio vai ter algo bem legal. É sempre nas workshop. terças-feiras, né? Isso, vai ser sempre às terça-feira, ele é quinzenal. São 2 encontros por mês, então a gente sempre traz, né, todo o nosso evento, assim, a gente sempre tenta fazer algo que realmente pensado na mulher, né? Com uma delicadeza a mais, até a própria equipe que a gente contrata ali, que a gente faz, a gente já conseguiu identificar alguém que conseguiu captar também o que a gente quer, né? Uhum. Então, a gente tenta da melhor forma trazer algo que fique aconchegante para todo mundo e também que ela possa também ver que é um ambiente assim com outras mulheres que podem também se capacitar. Eu achei bem interessante esse cronograma e como vocês organizaram todo o planejamento pensando nas necessidades, primeiramente de quem está no núcleo, né? Porque é quem vocês têm o contato inicial, mas vendo que isso é algo também que pode atrair, ser a dor, o interesse de outras mulheres, né? Que de fato a questão do posicionamento, da imagem, a mulher está fazendo a transição de carreira. E agora eu sempre fui CLT, não precisava me preocupar com isso. Só tinha que chegar lá, É, precisava me preocupar com o meu horário de trabalho, né? E o que eu iria fazer ali. Mas não precisava pensar na minha imagem, né? Como eu vou fazer isso, né? E aí quem está passando por esse momento de transição de carreira é de fato pensar em posicionamento, como se colocar no mercado de trabalho, como se vender, né? Nesse mundo é algo realmente muito importante. Então, para quem realmente está pensando em fazer alguma transição de carreira, né, como a Charlene fez, inclusive como eu também fiz, se conhecer primeiro, né? Isso que também acontece muito no núcleo, ele te possibilita o autoconhecimento, a gente saber quais são as nossas forças, nossas fortalezas e as nossas fraquezas. E aí trabalhar dentro disso. E o posicionamento também está relacionado com essa questão do autoconhecimento. Então, o núcleo, ele te proporciona isso. E para mim, o mais importante de participar de um núcleo empresarial é esse contato, né? A gente sabe que a associação tem benefícios, tem plano de saúde, plano odontológico, uma série de questões, mas eu vejo que a gente não vem procurando isso. Porque se a gente tivesse um plano de saúde, a gente vai entrar em contato sim. com um plano de saúde. A gente não vem em busca disso, a gente vem em busca de quê? De pessoas, né? Pessoas que possam se conectar, né? Que possam me ajudar de alguma forma e que eu também posso ajudar de alguma forma. Então a gente vem atrás de conexões, né? A gente vem atrás realmente de conexões. E eu vejo que é através dessa conexão que a gente cresce, né? A se inserir em ambiente, né? Ele tem aquela famosa frase que o ambiente molda, né, a tua frequência, né? Então a gente precisa se colocar em ambientes que vão nos moldar, mas que um sentido positivo, que vão chamar pessoas melhores, que vão nos trazer desafios, né, que vão nos impactar para que a gente possa realmente crescer, porque às vezes a gente está no nosso negócio, mas a gente está ali, está confortável, está tudo tranquilo, não precisa fazer nada. Mas a gente fica, de certa forma, incomodada, assim. Eu acho que ninguém gosta de ficar na zona de conforto. Sempre tem alguma coisa que nos incomoda. Quando se está muito confortável, é que a gente, na verdade, está negligenciando aquele problema. A gente está fazendo de conta que não vê, mas ele nos incomoda. E a É. gente percebe que ele está ali. Então, se inserir nesses ambientes, como o núcleo da mulher, é positivo para o nosso crescimento. E eu vejo assim que as pessoas elas precisam buscar, precisam estar em movimento. E é meio que também um vício, né? Porque a gente tá ali dentro, a gente quer fazer uma coisa, daí vamos fazer isso. Aí quando a gente vai montar o planejamento, meu Deus, mas tem tanta coisa para fazer, vai dar conta? No É, começo a gente quer fazer um monte de coisa, mas meu, acabou o ano. é, Pronto. A gente tem tantos eventos aqui, acabou o ano. E a gente vê, às vezes, falta reunião de trabalho. A gente tem muitos eventos e poucas reuniões de trabalho. A gente precisa aí, encontrar momentos para organizar os eventos, né? Então, assim, participar, fazer parte do núcleo empresarial, buscar pessoas
que possam auxiliar no teu crescimento e você também contribuir. Porque gera essa conexão, né? Até mesmo para tu poder apresentar a tua empresa. Então, assim, eu vim do CLT. Então, eu não tinha que vender a minha empresa porque eu estava prestando um serviço para eles e eu estava ali no interno. Hoje eu preciso aprender a vender a minha empresa. E a gente sempre fala, né? Uma boa apresentação, né? Até o posicionamento. Então, hoje a internet, né? Também está aí. Então, essas pequenas dores, né, de todo mundo, a gente está tentando trazer como capacitação, justamente para que elas possam se desenvolver e também a gente, como um todo, né, junto, a gente vai crescendo juntos. Então, é uma força juntas que aí cada uma vai levando a outra. Com Então, certeza. E essa transição de carreira, né, esse se conhecer, esse autocuidado, autoconhecimento, ele não é só para quem vai mudar de CLT e vai querer empreender, é também para o empresário que está assistindo e que ele vê um potencial em uma mulher ali que pode ser uma liderança dele, de repente esse autocuidado, esse autoconhecimento vai elevar muito mais a autoestima dela e o acreditar nela, né, para que ela consiga realmente executar aquela função melhor, que ela consiga se destacar melhor, e isso muda completamente a pessoa. Então, isso também é importante. Às vezes, a própria, né, alguém que seja CLT, que esteja acompanhando também esse podcast, que já é uma pessoa que, de repente, ela almeja ser um cargo de liderança, ou que ela já é um cargo de coordenação ou de liderança dentro da empresa, participar do núcleo para fazer isso, ter esse autoconhecimento, né, que é importante também, porque quando a gente aprende, a gente leva para o ambiente de trabalho e a gente modifica o que a gente quer. Sendo CLT, também a gente quer que a empresa cresça, que a empresa desenvolva, então isso também é importante, né? também lembrando que as capacitações para as nucleadas elas são gratuitas. Então, é assim, está à disposição, vai estar um calendário à disposição. Então, para quem é nucleada, já vai ter o poder desenvolver sem pagar nada, no caso, Que né? legal. Já é um benefício, né? É mais um Sim. benefício que é para ela. Então, não tem como tirar. Então, todo mundo, tudo que vai aprender ali, ela vai poder levar o seu negócio ou para sua vida. Então, até se não é empresária, se é um cargo de liderança, né? Ela vai poder colocar também nessa empresa que ela trabalha também, porque a gente também, mesmo trabalhando como CLT, também a gente trabalha com muito amor, com muita dedicação, então Sim. até um líder, né, que Isso. ele vê que uma funcionária ela tem esse perfil, ela poder participar, ela também poder olhar, porque ela vai olhar para sua empresa com outros olhos. Com E certeza. vai poder levar também muito benefício, né? Uhum. Então, Muito aprendizado, muita troca, muita porque às troca. vezes às vezes até o dono, né, da empresa, ele acaba não tendo noção de tanta dificuldadezinha pequena que às vezes acontece no dia a dia, e uma troca dessa, uma noite num núcleo, como troca e como tira dúvidas e insights para melhorar algumas coisas que às vezes é só uma forma de fazer, muda um pouquinho o percurso, como o resultado vem diferente, né? A gente já tem nucleadas que não são empresárias, estão representando empresas. Que Então, legal. essas empresas já estão olhando com outro olhar já para esse cargo de liderança, que ela vem e participa também, né? Porque ela também deixa ela vem participar porque ela também Sim. quer crescer e está aproveitando e tirando frutos, né? É isso aí. Então, é um investimento então para os dois lados, né? Com certeza. E a gente já percebe uma evolução dessa nucleada. Ela chegou, realmente, ela trabalha dentro da empresa, como a Charlene comentou, ela foi indicada pela coordenadora, né, a gerente, e porque viu o potencial nela, mas ela precisava estar em um outro espaço, em um outro ambiente, para fazer com que essas outras pessoas ajudassem ela a desenvolver esse potencial que aquela gerente estava vendo. E hoje, assim, é uma outra pessoa. Eu vejo ela completamente diferente. Muito tímida, não falava, para falar um nome, assim, era tudo, assim. Então, e hoje assume função de coordenação. Minha função de Vê que legal. coordenação. Assume Então, a função de gente coordenação. e assim, ó, coisas que a gente olha há 6 meses atrás, né? E hoje olha o crescimento delas também, né? Delas, meu. Então, assim, eu digo que aqui a gente só tem o homem ali, né? A gente só, cada uma está desenvolvendo e a gente já tem nosso case de sucesso que a gente fala, né? E vamos ter outros também, porque a cada encontro sempre tem uma novidade, sempre tem uma empresa, sempre tem como é que é? Uma quebra, né? Às vezes até, eu tenho vergonha. Uma coisa que a gente também vai trazer muito para esses novos encontros também
para fazer os pitch, para todo mundo conseguir perder a vergonha de falar do seu negócio. Porque a gente consegue, às vezes, falar aqui, né? Sim. Aí chega na frente, às vezes, de um evento, fala duas palavras, né? Do que? Bloqueia. Então, a gente começar a treinar entre a gente, trazer uma capacitação para dar dicas, né, de como ela pode apresentar melhor na sua empresa, porque ela sabe, melhor do que, né, qualquer pessoa, ela sabe o que é a empresa dela, mas esse bloqueio, e a gente vai trabalhar nisso também esse ano. Legal, eu trouxe bem essa parte de transição, porque eu falo por mim. O que eu É O que eu verdade. era quando iniciou essa gestão e o que hoje eu faço. Tipo, por mais que eu fizesse muita coisa de bastidores, eu jamais me achava capaz de fazer tudo que eu tô fazendo hoje. Apresentar podcast, fazer vídeo, atender diretoria, tá em reunião. A Xênia sabe, a Xênia já participou aqui. Eu não me enxergava fazendo isso. E hoje eu vejo que realmente é possível. Mas o que precisou? Precisou de uma diretoria me dizer assim, não, tu é capaz, tu vai conseguir, vai lá. Não que as anteriores nunca me deram esse estímulo, mas de repente nunca tiveram essa visão de negócio de dizer, não, tu vai sair do operacional e tu vai fazer a parte E mais, estratégica junto uma com a gente. diretoria que viu esse potencial e investiu, né? Porque fez investimento né? Pagou o curso de capacitação para que você pudesse desenvolver. A mesma coisa acontece com essa nucleada, que a empresa, ela precisou o quê? Ela precisa se associar, né? Então tem um certo forma um investimento ali, ainda que seja modesto, mas tem um investimento, tem a taxa que paga para fazer parte do núcleo. Só que eu vejo que o que a empresa deve enxergar é que ela é tão valiosa que isso daqui é pouquíssimo pro que ela pode nos render e o que ela pode render para ela também, Verdade. né? Então eu vejo que é uma questão não só de desenvolvimento da profissional, mas da pessoa. Então mostra um cuidado com as pessoas que fazem parte da empresa. Então, além de ser uma estratégia para crescer o teu negócio, né? Para alavancar, melhorar o teu faturamento, a expansão da empresa, não sei qual é a estratégia ali, mas também é uma forma de olhar para pessoas, uma forma de fazer gestão de pessoas, enxergar a capacidade de alguém que está ali contigo há muitos anos, como é o caso da Juliana, que está aqui há 14. só 14. Então, assim, eu vejo que e realmente, quando eu entrei na associação, a Juliana, ela fazia de tudo um pouco aqui, de tudo um pouco. E era nítido, assim, que ela percebia que ela achava que era só aquilo que ela poderia fazer. Ela não via o potencial de liderar. Hoje ela faz a gestão de uma equipe. Hoje ela é diretora executiva. Para ver até o distanciamento, né? Ela não tinha uma sala. Aí, de repente, criaram uma sala para ela. Ela disse, não, eu não preciso ter sala. Sala do presidente. Mas os presidentes, eles estão aqui em alguns dias na semana. Mas quem está aqui todos os dias é a Juliana. Então, vejo que realmente foi uma mudança de percepção, né, dos gestores. E viram que ela tem potencial e realmente hoje essa diretoria da associação tem feito isso, né? Tem buscado fazer planejamento, trazer mudanças. Eu nunca vi a CIBIG e CDL ter uma rede social tão ativa. E isso era uma briga na época que eu participava do núcleo jovem, porque a gente brigava porque o site estava desatualizado. O site está... Hoje em dia, a gente tem site, porque Não, a gente precisa ainda. Não, ter. o Não, site vai ser reativado agora. calma. Não estou dizendo que a associação tem site, mas a gente geralmente tem um site que precisa ter, Sim. mas a maioria da captação vem pela rede social, né? Então, a Cibig hoje está com rede social muito ativa e a Juliana é uma ótima atriz, né? Porque os vídeos delas são A comunicação. incríveis. São incríveis. Ela abraçou também, porque eu acho assim, que quando tu tá fazendo com amor, tu abraça. Então, tu tá querendo também, eu quero também que dê certo, né? E um pouco assim como é a da associação e como também como é do núcleo, a gente tá nessa mesma sintonia. A gente quer que todo mundo assim, ó, dê certo, todo mundo sinta essa energia que a gente tem também, né? E se sinta também como a gente se sente. Quando a gente sai, toda terça a gente, né? A cada encontro, a gente sai com a energia renovada. Então até fala, já aconteceu, eu cheguei até meio triste, tô saindo rindo. Então, porque às vezes uma terça tava chovendo, né? Enfim, às vezes a gente bota barreira, né? E quando tu vem, que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Então, assim, não é um núcleo
que é onde a gente está fazendo disputa de quem que é melhor, quem que, né? Não, não é isso. A gente quer realmente se capacitar e uma ajudar a outra, para que realmente a gente consiga, né? Só alavancar, né? Que bom. Olha só, a gente tava tão nervosa pro começo. Agora já passou o tempo, já tá acabando e a gente tem que encerrar e tem assunto para continuar, né? Então, já tava anotando mais coisas, mas que me disseram que tem que encerrar. Vou entregar então para a Charlene um mimo da CIMIG CDL, né? No finalzinho a gente sempre faz um momentinho de reflexão, né? A gente acaba refletindo. Então, quando eu trouxe realmente essa parte da transição de carreira e que pode ser CLT, eu trouxe realmente voltado para a experiência que eu tive. E o empresário que tem alguém que ele enxerga potencial, investe. Porque hoje eu tenho certeza que a diretoria não se arrependeu de ter investido e hoje eu consigo enxergar até mesmo na minha equipe, que antes eu não enxergava, parece que a gente era tudo igual, tava toda a vida remando e não saía do lugar. E hoje a gente enxerga que não, hoje tem um comercial na rua, mas eu digo que hoje eu tenho as 5 são comerciais, porque enquanto uma tá na rua, as outras estão fazendo prospecção aqui de dentro. Elas pessoas que vieram falar para mim, Ju, antes eu mandava mensagem no teu WhatsApp também porque demorava para responder. Hoje é tudo muito rápido, elas respondem. Então, assim, isso é legal, porque isso vem de exemplos, é o que a gente fala. Se a diretoria me cobra, me colocou aqui porque acreditou em mim, elas têm um planejamento que elas vão me cobrar de um resultado e automaticamente a equipe começa a participar disso e acreditar nisso. Então, que o empresário acredite na equipe dele e que capacite a equipe dele, porque isso vai trazer resultado. De repente, ele não vai trazer o resultado da noite para o dia, mas o resultado acontece. E isso é o mais importante. E um resultado com pessoas com cuidado com as pessoas que a gente precisa ter. Então, eu sou muito grata de trabalhar aqui e de poder dividir os meus dias com a Xênia, com toda a diretoria que me ensinou pra caramba. Agora tá podendo ter a oportunidade de te conhecer e com certeza eu vou trabalhar muito mais próximo. Então, assim, isso é muito bom. Sabe? Então, muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa, que a gente aprende muito, muito mesmo, e que com certeza eu não tenho dúvida de que muitas pessoas aprenderam muito e vão continuar ouvindo os podcasts. Agora tem Spotify, a gente tá, olha só que coisa Que chique. chique! Pra quem mora, tinha um Instagram. Tem um podcast, Né? vai. E isso Em breve no sabe? site. Em breve. Isso também sabe, Charlie, eles não tinham falado disso, né? Tudo de novo. O nosso Era tudo espaço, deserto. o espaço, os ambientes que estão diferentes. Então, tudo isso foi construído, só que é difícil. É pedrinha por pedrinha que a gente vai alcançando. E assim, o núcleo hoje também ter esse ambiente, ter um espaço legal, que antes a gente não tinha, antes era um auditório de madeira cheio de cupim, assim, tudo, a paredezinha com a janela de madeira, tudo bem. Mas era o que a gente tinha também e dava tudo bem. Depois o núcleo jovem já pegou outro auditório, mas também que era bem menor, não tinha banheiro lá dentro, não tinha nada. Então hoje já tá bem diferente, assim, sabe? Então, muito obrigada. Parabéns, porque realmente o trabalho que tu vem fazendo frente ao núcleo é diferenciado, a gente percebe. Os eventos de vocês são fora da curva e parabéns, e eu não tenho dúvida de que o grupo está aprendendo muito. Eu só tenho a agradecer também, né, pelo convite, também por estar na frente da coordenação, assim, que me deixa muito alegre. É um desafio, porque a gente também tem que seguir um cronograma não é só assumir a coordenação, a gente tem todo um cronograma de curso, de treinamento, de reuniões, né, que a gente pertence também ao SEMI, né? A metodologia. A metodologia da FACISC, então a gente tem outros compromissos, então no primeiro momento, Charlene, eu ver se eu vou olhar a minha agenda. Olhei o cronograma do que tinha, não. Vou assumir porque é uma coisa também que eu gosto, além de estar junto com mulheres, assim, poder saber que eu estou ajudando outras mulheres também me faz bem. E estar junto hoje na frente do núcleo, assim, agradecer a coordenação, as nucleadas também, a Xênia, que está sempre ali do nosso lado também como força e também como ouvindo, nos ajudando e apoiando também, né? A gente também tem a nossa consultora também, que consegue trazer algumas ideias e pela experiência de núcleo também, porque a gente veio sem experiência de núcleo, né? Então a gente está começando e eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano assim, já está sendo, né? Um ano assim espetacular. Assim, o nosso último evento deu 30 pessoas, um pouco mais de 30. Então a gente também não estava esperando, porque a gente sempre faz o planejamento botando sempre o dobro, mínimo. ali, né? E depois foi dando certo e a gente
fica feliz porque, assim, ó, é cada sementinha que a gente vai plantando, Com né? certeza. Então, se a gente puder sempre plantar uma sementinha no dia a dia, ou no coração daquela mãe, ou naquela empreendedora, porque, né, como a Xênia falou, a gente tem tantas fases, né, no mês, No É mês. então verdade. a gente não sabe aquele dia quem é que tá vindo. Às vezes ela vem uma mãe, às vezes ela vem empreendedora, às vezes ela vem só para ouvir. A jovem TPM. Então tem tudo Que isso. mulher tem disso, gente? Tem. Então, Muito. tem tantas fases, né? É Então, verdade. assim, se cada sementinha a gente consegue plantar realmente no coração de cada mulher ali que para abraçar a associação em si, né, no núcleo, a associação que é, né, acaba sendo tudo junto ali, Com certeza. mas a gente deixa o convite também, né, especial também para quem quiser participar e poder se juntar a nós e sentir essa energia, né? Que coisa boa. Queria agradecer realmente a presença da Charlene, dizer que foi um prazer passar esse momento contigo e conhecer um pouquinho mais da tua história. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, mas algumas coisas eu sabia, mas não sabia de todos os teus sonhos, de toda a tua trajetória. E eu tenho certeza que a tua história certamente vai inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo, porque a gente sabe que o que mais conecta as pessoas são histórias. Com Histórias. certeza. As histórias sempre conectam porque elas não são muito parecidas, É. não são muito diferentes, quer dizer, né? Elas sempre têm alguma coisa que se assemelha. Então, às vezes, alguma coisa que tu colocou ali, o exemplo da tua mãe, às vezes vai pegar alguém que está assistindo e está precisando, né, desse exemplo. Tá? Então, realmente, para mim, foi muito gratificante passar essa tarde contigo, com a Juliana. Até também a Juliana, eu gravei semana passada, já me convidaram para apresentar hoje. Meu Deus, mas tudo bem, deu tudo certo. Só criei um meme aí, mas tudo certo. Depois vai aparecer, eu acho. Realmente agradecer, né? E parabéns pela sua gestão, né? Em frente ao núcleo. E eu sei que esse núcleo ainda tem muito para evoluir. Não que ele não esteja evoluindo, ele está evoluindo muito. São 6 meses de grandes resultados. Mas ele tem muito a evoluir. Porque eu vejo assim que eu sempre digo lá no escritório, que cada item que a gente precisa ajustar não é um problema que a gente tem que resolver. Não, é um passo que a gente vai dar. Porque aquilo ali ele vai se ajustar e vai se tornar uma transformação que vai dar muitos frutos, né? Que terão muitos resultados. Então, realmente, para a gente foi muito gratificante passar contigo essa tarde. É isso aí. E para quem nos acompanhou até agora, né, que siga lá o Instagram, Facebook da CIBIG, do NACME também, né? E Acme. depois acompanhe os nossos episódios do Café com Personalidade no Facebook. E também, se não quiser ficar parado ouvindo, vai ouvindo no rádio, no Spotify, no carro aí, vai ouvindo, porque são vários insights valiosos para vocês. E para finalizar, Charlene, o nosso Café com Personalidades, a gente olha na câmera central nós três e nós vamos falar o slogan da CIBIG CDL, que é a CIBIG CDL, a força que te representa. Tá bom? Vamos lá? Então vamos. A CIBIG CDL, a força que te representa.